Olá, futuros advogados. Aqui quem fala é Isabel Cristina, a sua professora de ética profissional. Estamos aqui mais uma vez organizando um bloco apenas de questões. Questões que estavam nos exames anteriores da ordem. O nosso objetivo é que vocês aprendam através das questões, ou seja, através do método reverso. Vocês já viram os diplomas legais, vocês já trabalharam com eles, agora você vai aplicar. Farão um estudo direto e conseguirá buscar a assertiva, ou seja, buscar a sua aprovação. Você vai gabaritar ética no próximo exame da ordem. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, estarei lá no Instagram, Isabel Cristina Cortes, e no Questões da Ordem Concurso. Além de trazer as questões, gostaria de lembrar quais são os top 13 dos temas mais cobrados em ética. Lembrando que alguns assuntos como inscrição, ética profissional, ou seja, ligada à ética do advogado, são questões recorrentes nos antigos exames da ordem. Lembrando que, para este exame, talvez caia das eleições, porque eleições ainda é um assunto novo, porque ocorreram mudanças no nosso Estatuto da Ordem, onde as eleições tiveram um peso fundamental, principalmente na questão da paridade, ou seja, a quantidade de candidatos aos cargos de conselheiros, eles terão que ter a mesma quantidade de gênero, ou seja, a mesma quantidade de homens e a mesma quantidade de mulheres, ok? Outro tema muito recorrente e que sempre está lá é o processo disciplinar. Isso é fundamental, assim como os honorários profissionais ou honorários advocatícios. Lembrando também que dentro dos direitos do advogado e da advogada, que também faz parte desse top 13, o 7B, o artigo que ainda não foi cobrado, está vinculado à criminalização da violação das prerrogativas do advogado. Então, é outro tema também que poderá cair nos próximos exames, o 7B, que foi incluído no artigo 7º, assim como o 7A, que trata dos direitos da advogada. Mais um assunto também que é bom ficar atento é de publicidade profissional. Ocorreram algumas mudanças diante do provimento 205. Este provimento está disponível para vocês no podcast do Spotify. Então, vocês terão acesso a ele, onde vai tratar da publicidade profissional. Seria uma forma de ampliação. Ampliou-se o campo de publicidade dos advogados. Das incompatibilidades e dos impedimentos, assunto também que muitas pessoas se confundem na hora da prova e que você terá que ter uma atenção redobrada. Do mandato também, do subestabelecimento, é outro assunto que geralmente sempre está nos exames da ordem. Tem que estudar tudo. Alguns assuntos, como nós elencamos aqui, o top 13, dentro do que tem sido mais cobrado pela FGV. Claro que tem assuntos que podem surgir, já que o exame ele tem tido uma mudança gradual, principalmente na cobrança das questões e na elaboração dos enunciados. Então, vamos lembrar que, além das questões, é bom vocês ficarem atentos ao Estatuto da Advocacia da OAB, porque uns exames para trás, o que aconteceu? A FGV não usou Estatuto da Advocacia, usou a Lei 8.906 de 94, nas assertivas, e toda hora falava dessa lei. Aí teve aluno que chegou perto de mim e falou assim, eu nem sabia que lei era essa. Aí eu falei assim, gente, mas a lei nada mais é do que o Estatuto da Advocacia da OAB. Então, a lei federal que está
no Estatuto da Advocacia da OAB é a Lei 8.906 de 94. O SED, ou seja, o Código de Ética e Disciplina é uma lei federal? Não, ele é um diploma legal da OAB. O Regulamento Geral também. Então, nenhum desses dois aqui são leis federais, são dispositivos regulatórios da nossa atividade e dos órgãos que são regidos pela OAB. O único que é uma lei federal é o Estatuto da Advocacia. Assim como o provimento 205 está disponível para vocês também no Spotify, o podcast sobre o Estatuto da Advocacia e da OAB separado por artigos. E alguns artigos comentados, muito bom. Para você que às vezes não tem tempo de sentar e estudar, é bom você dar uma olhadinha lá no Spotify e ouvir os diplomas legais disponíveis para vocês, ok? Agora vamos começar o nosso bloco. Este bloco resume nas 8 questões que estão no exame 26º. Então, nós vamos trabalhar com o exame 26º. Mais uma vez, gostaria de lembrá-los que o nosso objetivo é que vocês descubram o que está pedindo o comando, o que está pedindo o enunciado, o que o examinador ou a pessoa que elaborou a questão quer que vocês identifiquem dentro dos diplomas legais do que está se tratando. Então, é o sigilo profissional que está lá no artigo 36º, parágrafos 1º e 2º, e no artigo 37 do Código de Ética e Disciplina, conhecido também como SED. Vamos ler aqui o enunciado. Nós temos aí que Rafaela é uma advogada, atua como árbitra em determinada lide. Lena também, regularmente inscrita como advogada perante a OAB. Então, a Lena, ela é também advogada inscrita nos quadros da OAB, assim como você também futuramente o será. Exerce atualmente a função de mediadora. Ambas, no exercício de suas atividades, tomaram conhecimentos de fatos relativos às partes envolvidas. Todavia, apenas foi solicitada a Rafaela que guardasse sigilo sobre tais fatos. Considerando o caso narrado, assinale a afirmativa correta. Então, nós temos aí 2 advogadas, a Rafaela e a Lena, todas elas trabalhando como mediadoras em um caso, em uma lide. Foi solicitado apenas a Rafaela que guardasse o sigilo sobre os fatos dispostos na lide. E aí? A Rafaela e a Lena, elas têm o dever de guardar o sigilo profissional? Isso é dever de nós, advogados, e de vocês, futuros advogados? Então, questão A. Apenas a Rafaela, no exercício da profissão, submete-se ao dever de guardar sigilo dos fatos que tomou conhecimento. O dever de sigilo cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça aos direitos à vida e à honra, bem como no caso de defesa própria. Letra B. Apenas a Lena, no exercício da profissão, submete-se ao dever de guardar sigilo dos fatos de que tomou conhecimento. O dever de sigilo cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurarem justa causa, como nos casos de grave ameaça aos direitos à vida e à honra, bem como no caso de defesa própria. Então, a letra A e a letra B estão muito próximas, e isso aí pode gerar confusão.
A única questão que nos chama atenção que está dizendo o seguinte, que apenas a Rafaela ou apenas a Lena. Então, aí só vai mudar os protagonistas desta questão. Letra C. Ambas as advogadas, no exercício da profissão, submetem-se ao dever de guardar sigilo dos fatos que tomaram conhecimento. O dever de sigilo cederá em face de circunstâncias excepcionais, que configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça aos direitos à vida e à honra, bem como no caso de defesa própria. E letra C, apenas a Rafaela, no exercício da profissão, submete-se ao dever de guardar sigilo dos fatos que tomou conhecimento. O dever de sigilo cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça aos direitos à vida e à honra. Porém, não se admite relativização do dever de sigilo para o exercício de defesa própria. Então, está dizendo o seguinte, que a Rafaela, ela é a única que deverá guardar o sigilo, porém, não vai ser admitido a relativização do dever de sigilo para a defesa própria. No caso de defesa própria, ela também não vai poder fazer esta defesa. E aí? Então, letra C já fala que as advogadas, ambas as advogadas, terão que guardar sigilo diante da profissão, mesmo na função de mediador. Então, vamos lá. O que diz o artigo 36º, parágrafo 1º e 2º, e o artigo 37º do SEDE. Artigo 36º. O sigilo profissional é de ordem pública, independente de solicitação de reserva que lhe seja feito pelo cliente. Parágrafo 1º. Presume-se confidenciais as comunicações de qualquer natureza entre advogado e cliente. Parágrafo 2º. O advogado, quando no exercício das funções de mediador, conciliador e árbitro, se submete às regras de sigilo profissional. E o artigo 37º vai nos dizer o que é o sigilo profissional. O sigilo profissional cederá em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça ao direito à vida e à honra ou que envolvam defesa própria. Então, diante de violação ou grave ameaça ao direito à vida do advogado ou dos seus familiares, ou de alguém que esteja ligado ao advogado da causa, ele cederá. E diante também da defesa própria. Então, tem muito caso de advogado que ele reconhece o sigilo, ele sabe que ele não pode falar, mas o cliente o pressiona para que ele fale. E aí faz o quê? Ameaça a família. Se você não fizer isso que eu estou te mandando, eu vou matar a sua família. Neste caso, diante desta ameaça, ele poderá, sim, quebrar o sigilo e falará o que é devido. Isso daí não se considera crime. Então, no caso em tela aí, mesmo sendo mediadores, né, elas teriam que guardar sigilo, já que é uma ordem pública, é o nosso dever como advogados e o seu como futuro advogado guardar o sigilo profissional. Porém, esse sigilo vai cessar nos casos de grave ameaça, ou seja, justa causa, relativizado ao direito à vida, à honra ou que envolva defesa própria. Voltemos, então, à questão. Então, a letra A vai dizer apenas que é Rafaela. Então, a gente já viu que são as duas, então nem preciso continuar lendo. A letra A já está errada. Letra B, apenas a Lena? A mesma coisa, a mesma questão da letra A. Ambos os casos, ambas as advogadas deverão guardar sigilo. Esse sigilo só cessará no caso de grave ameaça à vida, à honra, ou no caso de defesa própria.
Letra C, ambas as advogadas no exercício da profissão. Então, esta é a correta, já que submete-se ao dever de guardar sigilo dos fatos que tomaram conhecimento. O dever de sigilo cederá em face de circunstâncias excepcionais que configure justa causa, como no caso de grave ameaça aos direitos à vida e à honra, bem como o caso de defesa própria. E a letra D, como a gente já viu que a letra C é a correta, vamos só conferir a letra D para ver se ela não está errada. Letra D, apenas a Rafaela. O inicial já indica que ela também está errada. Então, o que eu chamo a atenção sempre, mesmo que a questão está nos dizendo que você marcou a letra A lá, que a letra A é a certa, você percebeu que é a certa, é bom ler as outras alternativas, porque a FGV costuma colocar sempre uma assertiva mais correta do que a outra. A assertiva correta do exame 26º, que está relacionada ao sigilo profissional, é letra C. Letra C de que você está no caminho da sua aprovação. Segunda questão do exame 26º. Vai tratar aqui no seu artigo 25, inciso 2º, do Estatuto da Advocacia sobre prescrição. Então, nós vamos falar de prescrição. Nossa, estou vendo que já tem datas. Essas datas vão me confundir. Não, é só ter calma, ler com atenção. Grifá-las principalmente como eu fiz aqui, ok? Então, vamos aí. O advogado Fabrício foi contratado por José para seu patrocínio em processo judicial, por meio de instrumento firmado no dia 14/1/2012. No exercício do mandato, Fabrício distribuiu, em 23/11/2012, petição inicial em que José figurava como autor. No dia 6/11/2013, nos autos do processo, Fabrício foi intimado de sentença, a qual fixou honorários advocatícios sucumbenciais. Então, honorários advocatícios sucumbenciais. O que são honorários advocatícios? Lembrando que os honorários advocatícios trata-se daquele cliente que perdeu a causa, ou seja, ele pagará ao advogado que ganhou os honorários sucumbenciais, ok? No valor de R$10.000, em seu favor. A referida sentença transitou em julgado em 21/11/2013, considerando que não houve causa de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, de acordo com a disciplina do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta. A pretensão de cobrança dos honorários sucumbenciais fixados em favor de Fabrício prescreve no prazo de 5 anos, a contar de 14/11/2012. Letra B. A pretensão de cobrança dos honorários sucumbenciais fixados a favor de Fabrício prescreve no prazo de 5 anos, a contar de 6/11/2013. Então, vamos só nos ater aqui à letra A e B. Todas elas vão nos mostrar aqui que o prazo prescricional para cobrança dos seus honorários, então você, como advogado, no caso de que você tenha que receber honorários sucumbenciais, qual que é o prazo para que você cobre? Até quando você pode cobrar? Então, nós temos aqui, desde o instrumento firmado lá com o José, quando ele distribuiu a petição, lá no dia 23/11,
no dia 6/11/2013, quando foi colocado nos autos do processo a intimação da sentença, ou quando a referida sentença transitou em julgado em 21/11/2013. Então, é isso que vocês vão ter que saber. Se o prazo prescricional para cobrança dos honorários, ele vai prescrever a partir dessas datas que estão dispostas no enunciado, né? E aí vocês vão ter em cada assertiva uma data diferente. Porém, o que você vai ter que ficar atento e lembrar é o seguinte: a prescrição ela só vai ocorrer no prazo de 5 ou tem outro prazo? Letra C, nós temos aqui a pretensão da cobrança dos honorários sucumbenciais fixadas em favor de Fabrício prescreve no prazo de 5 anos, a contar de 21/11/2013. Letra D, a pretensão da cobrança dos honorários sucumbenciais fixados em favor de Fabrício é imprescritível, tendo em vista seu conteúdo alimentar. Então, nós temos aqui uma informação relevante. Está dizendo que a cobrança de honorários sucumbenciais ela é imprescritível. Então, devendo, você pode, a tempo e a hora, e quando você quiser, cobrar os seus honorários, já que ele tem cunho alimentar. É assim que funciona? Vamos lembrar do direito civil. Em relação à prescrição de cobrança, ela é de 1, 2, 3, 4, 5 anos. Aqui a questão já está nos ajudando. Todas as assertivas que tratou de prazo prescricional colocou que são de 5 anos. Então, é isso mesmo, vai ser acompanhar muito o processo civil lá, nosso direito civil. Então, o prazo é de 5 anos neste caso. A única coisa que eu terei que saber que é o seguinte, que a prescrição ela vai ocorrer do trânsito em julgado, da contratação, então, do período que foi contratado. Se foi a partir do momento que eu entrei com a petição, foi no ato da petição, quando eu entrei com a petição, ou foi diante da comunicação da sentença. Então, é isso aqui que eu vou ter que saber quando é que eu vou receber. Se é do trânsito em julgado, ou se é a partir que eu fui contratado pelo José, ou a partir do momento que eu entrei com a petição para organizar os autos, ou foi a partir do momento que o juiz me deu a sentença. Já que eu sei que a prescrição ocorre no prazo de 5 anos, tá? Então, voltamos à questão. E vamos lá no artigo também. Da prescrição, artigo 25º, inciso 2º. O artigo 25º prescreve em 5 anos, então aqui conferiu que estava falando a letra A, B e C, a ação de cobrança de honorários de advogado contado do prazo, do vencimento do contrato, se houver, do trânsito em julgado, da sentença que os fixar, da ultimação do serviço extrajudicial, da desistência ou transação, e o 5º, da renúncia ou revogação do mandato. No nosso caso aqui, houve contrato? Sim, mas houve um contrato com José. Aí não vai entrar aqui, porque esses honorários aqui está referindo aos honorários do advogado com seu cliente. Porém, a questão trouxe honorários sucumbenciais. Se é honorários sucumbenciais, ele está lá no inciso 2º. Então, do trânsito julgado, né, que a sentença os fixar. Então, neste caso, em relação à nossa questão, nós temos que ver qual que foi a data que ocorreu o trânsito em julgado.
voltamos à questão. A pretensão de cobrança dos honorários sucumbenciais fixados em favor de Fabrício prescreve no prazo de 5 anos. Até aqui, ok, né? A contar de 14/11/2002, aqui neste caso é do instrumento, não teve nenhum problema com o José, então essa questão, essa assertiva aqui, ela está incorreta, porque não é da contratação. Então, letra A, errado. Letra B, a pretensão da cobrança dos honorários sucumbenciais em favor de Fabrício prescreve no prazo de 5 anos. Aqui está ok. Então, a questão até aqui, ok, a contar de 6/11/2003. Então, a gente tem aqui que 6/11/2003 foi quando foi intimado de sentença. Então, esta questão, a letra B, está errada por isso, porque não é a partir da intimação da sentença. Então, está errada. Continuamos a leitura. A pretensão de cobrança dos honorários sucumbenciais fixados em favor de Fabrício prescreve no prazo de 5 anos a contar de 2013, 21/11/2013. Até aqui também está correto. A única que ficou é relativa a 21/11, é relativo ao trânsito julgado. Então, a resposta correta até agora é a letra C. E a letra D, a pretensão de cobrança dos honorários sucumbenciais fixados em favor de Fabrício é imprescritível. Não, nenhum direito relativo ao direito civil a cobranças de débito é imprescritível, tá? Imprescritível só caso de racismo, tá bom? Tendo em vista seu cunho alimentar. Então, resposta errada, letra D. Conferindo, então, a resposta correta é a letra C. Mais uma vez que você está no caminho certo da aprovação. Questão 3 do exame 26º. Neste caso, o conteúdo, o tema desta questão é dos direitos do advogado, que está lá no artigo 7º, tem também dos direitos da advogada no artigo 7º-A e 7º-B, vai tratar da criminalização da violação das prerrogativas do advogado. Então, nós temos aí dos direitos dos advogados, artigo 7º. O advogado Fred dirigiu-se em certa ocasião a uma delegacia de polícia e a um presídio, a fim de entrevistar clientes seus que se encontravam, respectivamente, prestando depoimento e presos. Na mesma data, o advogado Jorge realizou audiências na sede de um juizado especial, cível, e no interior de certo fórum regional da comarca. Considerando o disposto do Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a alternativa correta. Vou falar mais uma vez. O Estatuto nada mais é que a Lei Federal 8.906 de 94. Vamos tatuar esta lei no cérebro, porque se não falar de estatuto, certamente a questão trará esta lei, tá? Então, a letra A está dizendo o seguinte: é direito de Fred e Jorge a instalação de salas especiais permanentes para os advogados nos seguintes locais visitados: na sede de juizado especial cível e fórum regional da comarca. Quanto aos demais, embora seja recomendável a existência de salas especiais, não há dever legal de instalação. Então, está nos dizendo o seguinte:
que o Fred ele tem direito, e tanto o Jorge, de ter instalações de salas especiais para que ele tenha entrevista, converse com os seus clientes. Então, ele tem uma sala especial, que é muito comum quando vocês vão aos fóruns, vocês têm lá, quando vocês se tornarem advogados, temos lá a nossa sala referente à sala dos advogados, a sala da OAB. Neste caso aqui, está dizendo o seguinte, que teria que ter tanto nos juizados civil quanto no fórum da comarca apenas. Letra B, é direito de Fred e Jorge a instalação de salas especiais permanentes para os advogados em todos os locais visitados. Quanto aos 4 locais, há dever de instalação dessas salas. Letra C, é direito de Fred e Jorge a instalação de salas especiais permanentes para os advogados nos seguintes locais visitados: sede do Juizado Especial Civil, Fórum Regional da Comarca e Presídio. Quanto à delegacia de polícia, embora seja recomendável a existência de salas especiais, não há dever legal de instalação. Então, na polícia não há dever legal de instalação. Porém, nos demais locais visitados, deverão ter as salas especiais permanentes. Letra D, é direito de Fred a instalação de salas especiais permanentes para os advogados nos seguintes locais visitados: no Fórum Regional da Comarca e no Presídio. Quanto aos demais, embora seja recomendável a existência de salas especiais, não há dever legal de instalação. Então, aqui na questão D, está dizendo que no juizado especial civil não precisa ter sala especial. Então, vamos ver o que diz o artigo referente a esta questão dos direitos do advogado, também chamado de prerrogativas, jamais privilégios. É bom fixar sempre isso, não é privilégio, são nossas prerrogativas. Artigo 7º, são direitos do advogado. O Poder Judiciário, lá no seu parágrafo 4º, o Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícia, presídios, salas especiais permanentes para os advogados, com uso e controle assegurados à OAB. Aí eu vou até puxar um ganchinho. Antigamente dizia o seguinte: com instalações condignas, de acordo com o estabelecido pela OAB. Essa instalação condigna, de acordo com a OAB, ela foi retirada e colocada como inconstitucional. Neste caso aqui, só o controle assegurado à OAB, nós temos restrições. Não é a OAB que vai estabelecer como vai ser a sala, e sim o Poder Judiciário ou o Poder Executivo. Então, o que está disposto lá no nosso artigo 7º, parágrafo 4º, é que essas salas deverão ser salas especiais permanentes para os advogados. E elas deverão estar em todos os locais, como juizados, então lá no juizado civil, como trata a questão, nos fóruns da comarca, nos tribunais e nas delegacias de polícia, também como nos presídios. Então, a questão está dizendo o seguinte, que o Jorge, né, ele tem direito à sala especial, assim como o Fred. Então, a letra A está dizendo o seguinte: é direito de Fred e Jorge a instalação de salas especiais permanentes para os advogados, então até aqui está tudo ok, nos seguintes locais visitados. Letra A está dizendo o seguinte: é direito de Fred e Jorge a instalação de salas especiais permanentes para os advogados nos seguintes locais visitados: na sede do Juizado Especial Civil, ok.
no Fórum Regional da Comarca? Ok. Quanto aos demais, embora seja recomendável a existência de salas especiais, não há dever legal de instalação. E esta aí está violando o que está disposto lá no nosso artigo 7º. Então, a letra A está errada. É direito de Fred e Jorge a instalação de salas especiais permanentes para os advogados em todos os locais visitados. Quanto aos 4 locais, há dever legal de instalação das salas. Então, até aqui correto. A segunda sentença da questão também correto. Parece que a letra B é a mais correta até agora, porque a letra A já foi eliminada. Letra C, é direito de Fred e Jorge a instalação de salas especiais permanentes para os advogados nos seguintes locais visitados: sede do Juizado Especial Civil, Fórum Regional da Comarca e Presídio, quanto à Delegacia de Polícia, embora seja recomendável a existência de salas especiais, não há dever legal. Resposta errada. Então, a letra C realmente está incorreta. Letra D, é direito de Fred e Jorge a instalação de salas especiais permanentes para os advogados nos seguintes locais visitados: Fórum Regional da Comarca e Presídio. Quanto aos demais, embora seja recomendável a existência de salas especiais, não há dever legal de instalação, então letra D também está incorreta. Então, voltamos para saber que realmente a resposta correta é letra B. Letra B é direito de Fred e Jorge a instalação de salas especiais permanentes para advogados em todos os locais visitados. Quanto aos 4 locais, há dever legal de instalação das salas, ok? Ah, mas o presídio, o local, não tem condições. Aí, neste caso, infelizmente, não terá. Porém, está disposto e deve ser instalado em caso de haver condições para isso. Então, letra B, de que você está beliscando a sua aprovação. Questão 4 do exame 26º da Sociedade de Advogados, artigo 15º, parágrafo 4º do Estatuto da Advocacia da OAB. O advogado Pasquale, então nós estamos falando de advogado. Pasquale integra a Sociedade de Advogados X, juntamente com 3 sócios. Todavia, as suas funções na aludida sociedade apenas ocupam parte de sua carga horária semanal disponível. Por isso, a fim de ocupar o tempo livre, o advogado estuda 2 propostas. De um lado, pensa em criar paralelamente uma sociedade unipessoal de advocacia, e de outro estuda aceitar a oferta proposta pela Sociedade de Advogados Y, de integrar seus quadros, considerando que todas as pessoas jurídicas mencionadas teriam sede na mesma área territorial de um conselho seccional da OAB. Assinale a afirmativa correta. Então, vamos aí. O Pasquale, ele já está na sociedade X. Então, ele já está aqui nessa sociedade X. Ele quer montar uma sociedade unipessoal. O que é isso, uma sociedade unipessoal? É ele, uma sociedade só ele, ok? Só dele. Ele vai advogar, neste caso, somente ele. Por isso que chama sociedade unipessoal. O advogado que não está linkado, vinculado a uma sociedade de advogados, uma sociedade unipessoal. Tem regras? Tem. E é isso que vai tratar a questão da sociedade de advogados, ok? Além disso, ele quer aceitar a proposta de integrar uma outra sociedade de advogados, que agora é a Y. Então, o que ele quer aqui? Ele quer continuar advogando na sociedade X
Ele quer fazer uma sociedade unipessoal e quer também participar da Y. Então, ele já está na X, ele quer uma unipessoal e ele quer participar da Y. Porém, todas elas na mesma seccional, ou seja, na mesma região. Isso pode? Ele pode ter 3 sociedades? E aí vamos ver as alternativas que colocaram para a gente nesta questão. É permitido que Pasquale integre simultaneamente a sociedade X e a sociedade advogado Y. Todavia, não é autorizado que integre simultaneamente a sociedade advogado X e a sociedade unipessoal de advocacia. Então, é permitido que ele faça parte tanto da sociedade X quanto da sociedade Y. Porém, ele não vai poder integrar simultaneamente uma sociedade advogado X e a unipessoal. Letra B. É permitido que Pasquale integre simultaneamente a sociedade X de advogado X a unipessoal de advocacia. Todavia, não é autorizado que integre simultaneamente a sociedade de advogados X e a sociedade de advogados Y. Continuando a leitura, letra C. Não é permitido que Pasquale integre simultaneamente a sociedade de advogado X e a sociedade de advogado Y. Tampouco é autorizado que integre simultaneamente a sociedade de advogado X e a sociedade unipessoal de advocacia. E a letra D está dizendo que também é permitido que Pasquale integre simultaneamente a sociedade X e a sociedade de advogado Y. Também é autorizado que integre simultaneamente a sociedade X e a sociedade unipessoal. A letra C está falando que ele não vai poder integrar simultaneamente tanto a sociedade X quanto a Y. E também ele não vai poder constituir a unipessoal, já que eles estão localizados na mesma seccional. A D está dizendo que é permitido. Ele vai poder participar tanto da sociedade X quanto da Y. E, ao mesmo tempo, ele vai dizer que ele pode constituir a sua sociedade unipessoal e, além disso, integrar também a sociedade X. Ou seja, aqui ele pode fazer o que ele quiser. Vamos ver o que diz o artigo referente a esta questão sobre sociedade de advogados. O artigo 15º, no parágrafo 4º, está dizendo o seguinte: os advogados podem reunir-se em sociedade simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia, na forma disciplinada nesta lei e no regulamento geral. Parágrafo 4º. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade. Então, não pode integrar mais de uma sociedade de advogado. Constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia com sede ou filial na mesma área territorial respectivo do conselho seccional. Então, está dizendo o seguinte, que o Fred, ele não vai poder estar na sociedade X. Se ele estiver na sociedade X e quiser ir para Y, ele vai ter que renunciar à sociedade X.
E se ele quiser constituir uma sociedade unipessoal, ele não vai poder integrar ao mesmo tempo, já que todas as três simultaneamente estão na mesma seccional. O que é seccional? A seccional está referindo-se aos estados que compõem a nossa federação, ou seja, o nosso país. Então, nós temos 27 seccionais. Se ele, por exemplo, estiver morando em São Paulo, ele estiver advogando em São Paulo, ele não pode jamais constituir todas elas no mesma seccional. Então, é proibido. Então, não pode, não pode, não pode. Ele vai ter que escolher uma ou outra. Por quê? Eu não posso atuar simultaneamente na mesma seccional, compondo várias sociedades. Então, ou eu vou fazer parte da X, ou eu vou fazer parte da Y, ou eu vou constituir uma sociedade unipessoal, já que a minha seccional é São Paulo. Tá ok? Ah, mas eu posso, lá em Belo Horizonte, lá em BH, constituir uma sociedade unipessoal? Posso. Se a Y for para lá, estiver lá, aqui eu posso. Ah, pode ser filial? Olha aqui. Com sede ou filial na mesma área territorial. Se tiver na mesma área territorial, não pode. Porém, se for lá em Belo Horizonte, pode. Então, aqui está aprovado. A sociedade Y, ela pode ser feita lá em Belo Horizonte. Ela só não vai poder ficar na mesma região territorial, ok? Então, é vedado isso. Então, voltamos lá para a questão. Letra A. É permitido que Pasquale integre simultaneamente a sociedade X e Y. É isso que foi falado lá no nosso artigo 15º? Não. Então, aqui eu já elimino, nem continuo lendo para não perder tempo. Letra B. É permitido que Pasquale integre simultaneamente a sociedade de advogados X e Y? É permitido? Não. Porque está na mesma seccional. Se está na mesma seccional, na mesma área territorial do Conselho Seccional, isso é vedado, então não pode. Então, está errado também a letra B. Continuemos a leitura no caso da letra C. Não é permitido que Pasquale integre simultaneamente a sociedade de advogados X e a sociedade de advogados Y, correto? Tampouco é autorizado que integre simultaneamente a sociedade X e a sociedade unipessoal. O tampouco aqui já está dizendo que não pode. Então, quer dizer o seguinte, que a resposta correta parece, né? Nós vamos conferir, porque a FGV sempre faz umas pegadinhas, por isso que é bom ter certeza. Às vezes tem questões que está mais assertiva do que a outra. Letra D. É permitido que Pasquale integre simultaneamente a sociedade? Resposta errada. Então, letra D. Temos aqui o gabarito, letra C. Não é permitido que Pasquale integre simultaneamente a sociedade, nem a sociedade de advogados X, nem Y, nem tampouco autorizado integrar a sociedade X e a unipessoal. Então, a resposta certa é a letra C, de que você está no caminho certo para a sua aprovação. Questão 5 do exame 26º. Nós temos aí o tema dessa questão das infrações e sanções disciplinares. Temor de muitas pessoas. Quais são as infrações e sanções disciplinares? E onde está disposto isso? Está lá no artigo 41 do Estatuto da Advocacia da OAB. Mais uma vez, vou frisar que o Estatuto da Advocacia
é uma lei federal e, portanto, ela tem que ser tatuada na sua cabeça, porque ela é a Lei 8.906 de 94. Nós temos que Júlio Silva sofreu sanção de censura por infração disciplinar não resultante da prática de crime. Tatiana sofreu sanção de suspensão por infração disciplinar não resultante também da prática de crime. E Rodrigo sofreu sanção de suspensão por infração disciplinar resultante da prática de crime ao qual foi condenado. Transcorrido um ano após a aplicação e o cumprimento das sanções, os três pretendem obter reabilitação, mediante provas efetivas de seu bom comportamento. De acordo com o Estatuto da OAB, assinale a afirmativa correta. Nós temos aí que o Júlio Silva sofreu censura. O Júlio foi o único que sofreu censura. Os demais sofreram, tanto a Tatiana quanto o Rodrigo, eles sofreram suspensão. O Júlio e a Tatiana não cometeram nenhum crime grave ou crime infamante. Apenas o Rodrigo é que cometeu. Ele foi condenado e, após um ano da sua condenação ou do cumprimento da pena, né, do caso aí do Rodrigo, ele vai requerer a reabilitação. Isso é possível? Já que eles estão com bom comportamento? O que nós temos nas assertivas, na letra A, B, C e D? Júlio e Tatiana fazem jus. A reabilitação que pode ser concedida após um ano, mediante provas efetivas de bom comportamento. Nos casos de qualquer sanção disciplinar. O pedido de Rodrigo, porém, depende de reabilitação criminal. Letra B. Apenas o Júlio, porque ele só teve censura, né? Então, o Júlio foi censurado, faz jus à reabilitação, que pode ser concedida após um ano, mediante provas efetivas de bom comportamento, somente das causas de sanção disciplinar de censura. Então, aqui na letra B, só o Júlio que vai ter direito à reabilitação. Mesmo assim, no caso, porque ele teve censura. Os demais, a sanção de suspensão, eles não têm direito, segundo trata a questão B. Letra C. Todos fazem jus à reabilitação, que pode ser concedida após um ano. Então, aqui já está falando que todos fazem jus à reabilitação após um ano, mediante provas efetivas de bom comportamento, nos casos de qualquer sanção disciplinar, independente se resultantes da prática de crime, tendo em vista que são esferas distintas de responsabilidade. Letra D, ninguém faz jus à reabilitação, que só pode ser concedida após 2 anos, mediante provas efetivas de bom comportamento, nos casos de sanção disciplinar de censura e após 3 anos, nos casos de sanção disciplinar de suspensão. Então, a letra D está dizendo o seguinte, que ninguém vai fazer jus à reabilitação, nem no caso de censura, nem no caso de suspensão. E que eles, no caso de censura, ela só poderia ser concedida mediante a provas efetivas de bom comportamento após 2 anos. E no caso de suspensão, após 3 anos. Então, o que vai trazer para a gente o artigo
que trata sobre sanção disciplinar, o artigo 41º, no seu parágrafo único, das infrações e sanções disciplinares. Artigo 41º. É permitido ao que tenha sofrido qualquer sanção disciplinar requerer 1 ano após o seu cumprimento, a reabilitação em face de provas efetivas de bom comportamento. O parágrafo único, quanto à sanção disciplinar resultar da prática de crime, o pedido de reabilitação depende também da correspondente reabilitação criminal. E eu vou fazer mais um adendo nesta questão. Eu vou lembrar o seguinte: quando a sanção estiver linkada a prestações de conta que o advogado deveria prestar ao seu cliente, ela vai cessar assim que o advogado cumprir a sua obrigação de prestar as contas. Então, depende neste caso, porque se for relativa à prestação de contas, ela vai cessar automaticamente após o cumprimento do objetivo que levou à sanção. Se for prestar contas, ele prestando a conta, imediatamente após um período, ele já pode requerer sua reabilitação, ok? Não precisa aguardar em si 1 ano. É o único caso. Mas na esfera criminal, eu preciso sim que haja tanto a reabilitação criminal, assim como o aguardo de 1 ano para que eu peça a reabilitação. Tá bom? Isso aí está lá disposto no seu parágrafo único do artigo 41º do Estatuto da Advocacia. Então, voltamos aí. A questão A vai dizer o seguinte: Júlia e Tatiana faz jus à reabilitação, porque, no caso deles, eles não estão envolvidos em prática de crime, que pode ser concedida após 1 ano mediante provas efetivas de bom comportamento, nos casos de qualquer sanção disciplinar. O pedido de Rodrigo, porém, depende também da reabilitação criminal, ok? Então, a letra A parece a mais certa. Letra B, apenas o Júlio faz a reabilitação. Nós vimos também que a Tatiana também faz. Então, esta parte aí, o apenas invalida a questão. A letra B também está errada. Letra C, todos faz jus à reabilitação, que pode ser concedida após 1 ano. No caso de Rodrigo, Rodrigo não fará jus à reabilitação. Então, a letra C está dizendo o seguinte: todos fazem jus à reabilitação. Porém, o Rodrigo, como cometeu crime, ele não vai fazer jus à reabilitação. Então, a letra C está errada. A letra D, ninguém faz jus à reabilitação, que só pode ser concedida após 2 anos. Os prazos estão errados, por isso já invalida também a questão. Então, letra D também está errada. Então, a resposta certa, a correta, letra A, Júlia e Tatiana faz jus à reabilitação, que pode ser concedida após 1 ano mediante provas efetivas de bom comportamento. Nos casos de qualquer sanção disciplinar, o pedido de Rodrigo, porém, depende também de reabilitação criminal. Então, letra A, de aprovado. Você será o futuro advogado. Questão 6 do exame 26º. Esta questão vai tratar exclusivamente da ética do advogado, que está lá no artigo 4º, no parágrafo único do Código de Ética e Disciplina, o chamado SEDE.
Juan e Pablo, ambos advogados, atuaram conjuntamente, patrocinando uma demanda trabalhista em favor de certo trabalhador empregado. Tiveram bastante sucesso no exercício desta função, tendo-se valido de teses notórias. Em razão disso, após o fim desse processo, duas pessoas jurídicas contrataram, respectivamente, Juan e Pablo, como integrantes de seus departamentos jurídicos em relação empregatícia. A sociedade que empregou Juan determinou que ele atue de forma consultiva, emitindo parecer sobre a mesma questão jurídica tratada naquele primeiro processo, embora adotando orientação diversa desta feita favorável aos empregadores. A pessoa jurídica que emprega Pablo pretende que ele realize sua defesa em juízo em processos nos quais ela é ré, sobre a mesma questão, também sustentando o posicionamento favorável aos empregadores. Considerando o caso, assinale a afirmativa correta. Então, está tratando o seguinte, não só da ética do advogado, como do sigilo profissional, que nós, advogados, deveremos ter durante o exercício da nossa profissão. Então, Juan e Pablo são advogados de uma determinada causa, tiveram êxito e automaticamente foram contratados, tendo uma relação de empregados. Diante da sua relação de empregados, qual é o comportamento de Juan e Pablo frente às ações que ele defendeu e qual é sua ética diante das suas defesas e prerrogativas? Letra A. Juan e Pablo podem, de maneira legítima, recusar a atuação consultiva e o patrocínio das demandas judiciais, respectivamente, sem que isso implique em violação dos seus deveres profissionais. Então, tanto o Juan quanto o Pablo podem recusar e que isso não implique violação aos deveres profissionais. Letra B. Apenas Juan pode, de maneira legítima, recusar a atuação consultiva sem que isso implique a violação de seus deveres profissionais. Letra C. Apenas Pablo pode, de maneira legítima, recusar o patrocínio das demandas judiciais sem que isso implique violação dos seus deveres profissionais. E letra D. As recusas quanto à atuação consultiva e ao patrocínio das demandas judiciais por Juan e Pablo, respectivamente, implicam em violações aos seus deveres profissionais. Então, o que diz aí da ética do advogado no seu artigo 4º, parágrafo único? O advogado, ainda que vinculado ao cliente ou constituinte, mediante relação empregatícia ou por contrato de prestação permanente de serviços, ou como integrante de departamento jurídico ou de órgão de assessoria jurídica, público ou privado, deve zelar pela sua liberdade e independência. Aqui está falando o seguinte, que mesmo você sendo empregado, você sendo contratado para prestar consultoria jurídica, assessoria, tanto no público quanto no privado, fazer parte de departamento jurídico, você deve preservar sempre a sua liberdade e independência. Nós, advogados, e vocês também, como futuros advogados, deverão sempre lembrar que nós somos autônomos, independentes e temos liberdade para atuar. Então, nós não nos submetemos aos regimes, entre aspas, né, trabalhista, ou seja, de subordinação integral, tá? Essa subordinação, ela é relativizada.
Já no parágrafo único, é legítima a recusa pelo advogado do patrocínio de causa e de manifestação no âmbito consultivo, então, no caso lá da nossa questão, de pretensão concernente a direito que também lhe seja aplicável ou contrarie orientação que tenha manifestado anteriormente. Então, é o caso tratado na nossa questão. Eles atuaram em uma causa, tiveram êxito, e aí, diante desse êxito, ele foi contratado pelas partes contrárias para exercer a mesma defesa, porém, da parte dos empregadores. Isso aí é válido? No caso aqui, ele sendo empregado, ele vai ter que se submeter ao que o patrão, ou seja, o que o empregador quer. No nosso caso, como advogado, nós somos independentes, nós temos liberdade para atuar, principalmente recusar no caso que a orientação viole manifestação anteriormente defendida, ok? Então, voltamos à questão. Juan e Pablo podem, de maneira legítima, recusar a atuação consultiva e o patrocínio de demandas judiciais, respectivamente, sem que isso implique violação aos seus deveres profissionais? Aqui está parecendo que está tudo de acordo com o artigo 4º. Vamos seguir a nossa investigação das demais questões. Por quê? A FGV tem a ideia comum de que pode ter questões mais assertivas do que as outras. Então, vocês têm que conferir para ver se realmente vocês estão marcando o gabarito certo. Letra B. Apenas Juan pode, de maneira legítima, recusar a atuação consultiva sem que isso implique violação aos seus deveres? Não, no nosso caso aqui, os dois podem se recusar, não é apenas o Juan. Apenas o Pablo, como falei lá na anterior, na questão B, ambos podem recusar, já que são advogados, e por isso têm independência e liberdade para atuar. E a recusa não constitui violação aos seus deveres profissionais. Letra D. As recusas quanto à atuação consultiva e ao patrocínio das demandas judiciais por Juan e Pablo, respectivamente, implicam violações? Não, não implicam. Então, letra A, D está errada, letra C também, letra D também. Portanto, voltando lá, a nossa questão certa é a letra A. Juan e Pablo podem, de maneira legítima, recusar a atuação consultiva e o patrocínio das demandas judiciais, respectivamente, sem que isso implique violação aos seus deveres profissionais. Então, o nosso gabarito é letra A de aprovado, A de advogado, porque você é o nosso futuro advogado. Questão 7ª do exame 26º. Essa questão vai tratar das relações com o cliente, que está disposto no artigo 13 e no artigo 18 do SED. Nós temos que o advogado José Maria celebrou o contrato de mandato há muitos anos com o cliente para defendê-lo extrajudicialmente em certa questão. O instrumento não previu, de forma expressa, o prazo de duração do mandato. Considerando a hipótese descrita, assinale a afirmativa correta. Então, o advogado José Maria celebrou com o Antônio um contrato de defesa extrajudicial. Portanto, o instrumento ele foi válido, mas não previu de forma expressa, a duração deste mandato. De acordo com o que dispõe o artigo 13 e o artigo 18, qual que é a assertiva correta?
nós temos o seguinte, que na letra A, ausente a previsão do prazo, então, ausente a previsão do prazo no instrumento, o contrato de mandato extrajudicial é válido, ok? E será extinto pelo decurso do prazo de 15 anos, salvo renovação expressa. Letra B, ausente a previsão do prazo no instrumento, o mandato extrajudicial é válido e não será extinto pelo decurso do prazo. Então, ele não será extinto pelo decurso de qualquer prazo. Letra C, ausente a previsão do prazo no instrumento, o mandato extrajudicial é anulável e não será extinto pelo decurso de qualquer prazo, mas a anulabilidade pode ser pronunciada por decisão judicial mediante, então ela vai poder ser pronunciada por decisão judicial mediante alegação dos interessados. Então, para extinguir, vai ter que chamar a justiça, recorrer na justiça para que o juiz decida a questão do prazo ou anulação do mesmo. Letra D. Ausente a previsão do prazo no instrumento, o mandato extrajudicial é válido e será extinto pelo decurso do prazo de 20 anos, salvo renovação expressa. Então, cada assertiva aqui foi colocada prazo de 15 anos, prazo de 20 anos, ela é anulável, e nos demais está dizendo que ela é válida, porém vai ser extinta no decurso de qualquer prazo. Então, o que vai dizer lá o artigo 13? Concluída a causa ou arquivado o processo, presume-se cumprido, então, extinto. Final da causa, final do processo ou arquivamento, presume-se cumprido e extinto o mandato. Já no artigo 18º, o mandato judicial extrajudicial não se extingue pelo decurso do tempo, salvo se o contrário for consignado no respectivo instrumento. Então, não há finalização do mandato judicial quando tratar-se de esfera extrajudicial. Se é extrajudicial, ele não vai se extinguir pelo decurso do tempo. Só se houver cláusula ou algo expresso constando no instrumento, ok? Então, voltamos às nossas questões. Qual que é a assertiva correta? Ausente previsão do prazo do instrumento, o mandato extrajudicial é válido. Até aqui tudo ok. E será extinto pelo decurso do prazo de 15 anos. Lá no nosso artigo 18 não fala em prazo de 15 anos. Então, a assertiva A está errada. Ausente previsão do contrato do instrumento, o mandato extrajudicial é válido e não será extinto pelo decurso de qualquer prazo. Até aqui a resposta correta é a letra B. Vamos ver se não há uma com mais acertos. Letra C. Ausente previsão no prazo do instrumento, o mandato extrajudicial é anulável. Então, eu posso anular? Não, só aqui já invalida. Então, errado, letra C. Letra D, ausente previsão do prazo no instrumento, o mandato extrajudicial é válido, até aqui tudo ok, porém será extinto no decurso do prazo de 20 anos, salvo se renovação expressa. Então, letra D está errada, portanto, a letra correta é realmente a letra B. Então, ausente previsão do prazo de instrumento extrajudicial é válido e não será extinto pelo decurso de qualquer prazo. Então, letra B, B de beijinho, beijinho na sua aprovação. Última questão do nosso bloco do exame 26º, da subseção, artigo 60 do Estatuto da Advocacia da OAB.
Nós temos aí, falando de subseção, vamos lembrar o que é uma subseção. A subseção, ela só vai acontecer quando a seccional disponibilizar, ou seja, autorizar. E quando é que surge subseções? Quando atinge um limite de advogados, ou seja, quando tiver mais de 15 advogados inscritos em uma determinada região. Pode ser tanto comarca, ou seja, município, quanto regiões de uma seccional. Vou dar um exemplo que eu sempre dou em minhas aulas. Seccional São Paulo, pense na capital São Paulo, enorme, né? Lá é dividido por regiões. Dentro da seccional de São Paulo, nós temos subseções. Então, nós teremos subseções quando a seccional assim autorizar e de acordo com a quantidade de advogados inscritos numa mesma região. No caso aí, em tela, nós temos o Conselho Seccional X. O Conselho Seccional X pretende criar a subseção Z, que abrange 3 municípios. Estima-se que na área territorial pretendida para a subseção Z, haverá cerca de 50 advogados profissionalmente domiciliados. O mesmo Conselho Seccional também pretende criar as subseções W e Y, de modo que a W abrangeria a região norte e a Y abrangeria a região sul de um mesmo município, considerando o caso narrado, de acordo com o Estatuto da Advocacia e da OAB, assinale a afirmativa correta. Mais uma vez e última vez aqui na nossa questão, o Estatuto da Advocacia é nada mais, nada menos que a Lei 8.906 de 94, uma lei federal, tá ok? Letra A. Não é autorizada pelo Estatuto da Advocacia da OAB a criação da subseção Z com a área territorial pretendida. Quanto às subseções W e Y, poderão ser criadas se contarem cada qual com um número mínimo de 100 advogados nela profissionalmente domiciliados. Então, domiciliados profissionalmente, né, onde residem, tá? É uma questão que ajuda até você saberem que na hora da inscrição é o seu domicílio profissional e não onde você reside. Outra questão, aqui no enunciado já fala 50 advogados e, de acordo com a lei, tem que ser no mínimo 15 advogados. Então, se já tem com 15 advogados, eu já posso constituir uma subseção. Letra B. Já dei até spoiler para vocês saberem as demais questões, né? As demais assertivas. Letra B. Não é autorizada pelo Estatuto da OAB a criação da subseção Z em razão da área territorial pretendida, quanto às subseções W e Y poderão ser criadas se contarem cada qual com um número mínimo de 15 advogados nela profissionalmente domiciliados. Letra C, a criação da subseção Z com a área territorial pretendida é autorizada pelo Estatuto da Advocacia da OAB. Da mesma forma, as subseções W e Y poderão ser criadas se contarem cada qual com um número mínimo de 15 advogados nelas profissionalmente domiciliados. E letra D, a criação da subseção Z com a área territorial pretendida é autorizada
pelo Estatuto da Advocacia e da OAB. Já a criação das subseções W e Y, em razão da área territorial pretendida, não é autorizada pelo Estatuto da Advocacia e da OAB, independentemente do número de advogados nela profissionalmente domiciliados. Então, a letra Z fala que é autorizado, já que para a criação da subseção Z e da subseção W e Y, deverá constar um número mínimo de 15 advogados. Então, vamos lá, vamos ver o que diz o artigo. Artigo 60. A subseção pode ser criada pelo Conselho Seccional, que fixa sua área territorial, de seus limites de competência e autonomia. Então, a subseção ela só vai ser criada se o Conselho Seccional assim o autorizar. Parágrafo 1º. A área territorial da subseção pode abranger um ou mais municípios, ou parte de município, inclusive da capital do estado, contando com um mínimo de 15 advogados, nela profissionalmente domiciliado. Parágrafo 2º. A subseção é administrada por uma diretoria com atribuições e composição equivalentes à da diretoria do Conselho Seccional. Havendo mais de 100, lá no parágrafo 3º, havendo mais de 100 advogados, a subseção pode ser integrada também por um conselho em número de membros fixado pelo Conselho Seccional. E o 4º parágrafo, os quantitativos referidos aos parágrafos 1º e 3º deste artigo podem ser ampliados na forma do regimento do Conselho Seccional. Ou seja, subseções só podem ser criadas se a seccional assim o quiser e de acordo com a quantidade de número de advogados inscritos e domiciliados profissionalmente, ok? Voltamos à questão 8ª. Não é autorizada pelo Estatuto da Advocacia a criação da subseção Z com a área territorial pretendida. Não, é autorizada sim, tanto é que dispõe até com a quantidade mínima de advogados. Então, a letra A já inicia errada. Eu já posso eliminar para eu não gastar tempo. Lembrando que essa assertiva, essa questão aqui, ela é muito longa, ela é extensa. Então, você vai se perdendo ao lê-la. Atenção! Nas assertivas, da mesma forma, elas ficaram bem extensas, causaram muita confusão aos alunos na época. Letra B. Não é autorizada. Essa também eu já elimino. É autorizada, sim, a criação de subseções dentro das seccionais, que podem abranger uma parte do município ou outras regiões. E pode também, dentro da capital, da seccional, haver mais de uma subseção. Como eu já citei, São Paulo, ela tem a sua seccional São Paulo, porém, ela tem várias subseções de acordo com as regiões. Então, é válido, está disposto no artigo do Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia. Continuamos. Então, letra C, a criação da subseção Z com a área territorial pretendida é autorizada pelo Estatuto da Advocacia e da OAB da mesma forma. As subseções W e Y poderão ser criadas se contarem cada qual com um número mínimo de 15 advogados, nelas profissionalmente domiciliados. Letra D. A criação da subseção Z com a área territorial pretendida é autorizada pelo Estatuto da Advocacia da OAB. Já a criação das subseções W e Y, em razão da área territorial pretendida, não é autorizada pelo Estatuto da Advocacia.
independente do número de advogado. Independente não, eu preciso ter 15, no mínimo 15 advogados. Então, qual que é o mínimo para se criar uma subseção? 15 advogados. Mais uma vez, São Paulo. Eu tenho aqui o estado de a seccional de São Paulo. Ela é dividida por seções. Dentro dessas subseções, eu tenho que ter 15 no mínimo de advogado, 15 aqui, 15 aqui, ok? Então, cada subseção criada tem que ter, no mínimo, 15 advogados inscritos e domiciliados profissionalmente. Então, a nossa resposta é a letra C, que você está no caminho certo e que você vai conquistar a sua aprovação, a sua carteira vermelhinha, além disso, de tornar um grande advogado. Lembrando que, se vocês querem e não estão tendo tempo de estudar profundamente sobre o Estatuto da OAB, ou seja, a Lei Federal 8.906 de 94, o Questões da Ordem está disponibilizando para vocês o podcast com artigos comentados. E aí você vai otimizar o seu estudo. Vocês têm lá os artigos por título, então, dos direitos do advogado, vocês têm sobre organização, o que é advocacia, sobre honorários advocatícios, ou seja, está separado, fica muito mais fácil para vocês estudarem. Ouça o podcast das Questões da Ordem sobre o Estatuto da OAB. Além disso, nós temos o provimento também 205 lá disposto para vocês. Aproveite essa chance, porque é uma forma alternativa de estudo. No mais, muito obrigada. Espero vocês no próximo bloco e esperamos também que você, breve estará aprovado. Seu nome constará na sua lista. Estamos aqui juntos para que nós consigamos a sua aprovação. Qualquer coisa, vocês podem ir no meu canal, lá no Instagram, e deixar suas dúvidas, deixar lá algum comentário que vocês queiram fazer. Além disso, estamos também no @Questões da Ordem Concurso. Boa sorte e até o próximo bloco.